Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje nós vamos te ensinar como identificar os ventrículos cerebrais e as cisternas cerebrais em exames de imagem. Bom, se você tem dificuldade de identificar estruturas em exames de imagem, não perde tempo. Clica nesse primeiro link que eu deixei fixado aqui para você entrar para a nossa turma e conseguir entender tudo sobre neuroanatomia ainda esse ano. Não perde tempo porque está com mega desconto. Clica lá e fala com o nosso pessoal no chat, tira todas as suas dúvidas e aproveita para entrar ainda esse ano na nossa turma. Então é isso, espero que você tenha um bom vídeo e até uma próxima. Uma rápida revisão anatômica dos ventrículos. Uma representação do néter, é possível observar os ventrículos encefálicos e as suas comunicações. Então observamos no interior do telencéfalo os ventrículos laterais, que são divididos, cada um em uma parte central, em um átrio, e 3 cornos. Um corno frontal, um corno temporal e um corno occipital. Os ventrículos laterais se comunicam com o terceiro ventrículo por meio do forame interventricular e com o quarto ventrículo por meio do aqueduto do mesencéfalo. Vamos para os exames por imagem. Este primeiro corte transversal em T2 está na altura do lobo temporal, no plano do corno temporal, que a gente observa aqui. Vale lembrar que em T2 o líquido cerebroespinal fica com hipersinal, se destacando no exame. Vejam que o corno temporal faz relação com o hipocampo e a formação hipocampal. Este segundo corte está num plano um pouquinho mais superior, na altura do corno occipital. Então, enquanto aqui nós observamos o corno temporal, aqui é possível observar nos dois hemisférios o corno occipital. Corno occipital do ventrículo lateral. Um corte um pouquinho mais acima agora, este terceiro corte, neste ponto aqui, está na altura do átrio do ventrículo lateral. E subindo um pouquinho, o próximo corte, na parte central, que possibilita também a visualização do corno frontal. Corno frontal anteriormente, parte central, num ponto médio. Vejam que neste corte aqui, este terceiro corte, também possibilita, puxei ele aqui para frente, a visualização do corno frontal. Vamos pintá-lo de amarelo aqui, apesar que o líquido cerebroespinal destaca bastante. Vejam a relação que ele faz com a cabeça do núcleo caudado, localizada lateralmente a ele. Em cortes coronais, a gente consegue observar o corno frontal, aqui, separado da cabeça do núcleo caudado, situada lateralmente, e medialmente sua parede é formada aqui e aqui pelo septo pelúcido. Este septo pelúcido que se insere superiormente no corpo caloso e inferiormente no corpo do fórnice. Observamos fórnice aqui e corpo caloso aqui. Vejam a relação dele com o núcleo caudado, localizado lateralmente. Vamos pintar aqui em amarelo o corno frontal do ventrículo lateral. E aqui vamos apenas contornar. Inferiormente, ao nível do diencéfalo, é possível observar aqui centralmente o terceiro ventrículo. E ainda aqui, no interior do lobo temporal, um pedaço do corno temporal do ventrículo lateral, que a gente observa também aqui, a extremidade dele. Vejam a relação com o hipocampo.
e formação hipocampal, que é uma invaginação do córtex. Corte coronal um pouquinho mais posterior, neste nível aqui, é possível observar o átrio do ventrículo lateral se projetando já para formar o corno temporal. Neste ponto aqui, a projeção para formar o corno temporal. E mais posteriormente também o corno occipital. O átrio do ventrículo é a parte que se comunica com a parte central, com o corno occipital posteriormente e corno temporal antero-inferiormente. Neste corte coronal, é possível observar também o quarto ventrículo. Então, na realidade, se a gente for pegar a nossa ilustração, que é uma ilustração anatômica, ela não é 100% fiel, o corte estaria mais ou menos neste plano, para ser mais preciso, porque depende muito da posição da cabeça durante a realização do exame. Vejam agora outros cortes, mais uma vez em T2 ao nível do átrio, aqui se projetando inferiormente. Observamos um pedacinho do quarto ventrículo aqui. E agora um corte mais posterior, pegando somente um pedaço do corno occipital. Vamos para secções sagitais agora. Essa primeira em T1 possibilita a visualização do corno temporal, do ventrículo lateral. Lembrando que em T1 o líquido cerebroespinal fica com hipossinal, escuro. Aqui a gente observa um pedacinho dele fazendo relação com a formação hipocampal. Vejam que é possível evidenciar aqui o átrio e dele partindo o corno occipital, posteriormente. Corno temporal, átrio e o corno occipital aqui em amarelo. Veja numa outra perspectiva, ainda consigo observar um pedacinho do corno temporal, um pedaço do corno occipital e o átrio. Aqui a parte central e o corno frontal começam a aparecer. Corno frontal e parte central. Vejam só, vou apagar. Mais nítido. Esta linha aqui corresponde à parte central. E já num corte paramediano, é possível observar o corno frontal, a parte central, a região do terceiro ventrículo, delimitada basicamente pelo diencéfalo, o quarto ventrículo, que se comunica com o terceiro ventrículo através desse pequeno ducto, que é o aqueduto do mesencéfalo, conhecido também como aqueduto de Sylvius. Veja uma secção sagital, uma representação em T2. Este é um exame em T2. Observamos aqui o terceiro ventrículo, com líquido cerebroespinal bem aceso, o aqueduto do mesencéfalo, se comunicando com o quarto ventrículo, localizado entre o cerebelo, posteriormente, ponte e bulbo, anteriormente. Inferiormente ao corpo caloso, observamos o corno frontal e a parte central do ventrículo lateral. Nesses cortes transversais em T2, é possível observar parte do plexo corioide, contrastando com o líquido cerebroespinal aceso aqui no interior da parte central do ventrículo lateral e aqui no interior também do corno occipital.
plexo curioide, que é formado basicamente por vasos sanguíneos associados à pia mater. Eles são os principais responsáveis pela produção do líquido cerebroespinal, conhecido também popularmente como líquor. Agora observaremos as cisternas. Uma imagem em sagital no filtro ou ponderação T1 e aqui na ponderação T2. Vejam que em T1 o líquido cerebroespinal fica escuro, fica com hipossinal no exame por ressonância, enquanto que em T2 fica aceso com hipersinal. Então, a principal cisterna corresponde a esta aqui, a mais importante clinicamente, que é a cisterna magna, local passível de punção de líquido cerebroespinal. Observamos na região anterior à ponte e o bulbo uma outra cisterna, vejam só, uma outra dilatação do espaço subaracnoide, que é a cisterna pré-pontina, também chamada de cisterna bulbo-pontina. Pré-pontina ou bulbo-pontina. Vamos nos referenciar aqui com o tronco encefálico, demarcando o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Vejam que posteriormente ao mesencéfalo e inferiormente ao esplênio do corpo caloso, observamos a cisterna colicular, que contém no seu interior a importante veia de Galeno. Está bem nítida aqui, vejam só. Também chamada de veia cerebral magna, recebendo as suas tributárias, as veias cerebrais internas, bem como a veia base vertebral. Anteriormente ao mesencéfalo, entre este e o infundíbulo da hipófise, observamos a cisterna peduncular. Aqui. Cisterna peduncular, nesta região. E anteriormente ao infundíbulo, circundando agora o quiasma óptico, anteriormente ao infundíbulo, a cisterna quiasmática. O quiasma óptico está representado nesta região de hipossinal. Vou pintá-lo de azul para ficar mais claro. Quiasma óptico. Aqui, um pedaço dele aqui. Ao redor do quiasma óptico, cisterna quiasmática. Essas são as principais cisternas que a gente observa num corte sagital. Vejam agora em secções coronais. Aqui está a região do quiasma óptico. Ao redor, a cisterna quiasmática. Num corte ao nível do mesencéfalo, dos pedúnculos cerebrais, aqui está a ponte, em P os pedúnculos cerebrais, entre os dois pedúnculos, aqui a cisterna peduncular, que se estende até a região do infundíbulo. Num corte um pouco mais posterior, observamos o quarto ventrículo, um pedacinho dele, extremidade posterior, e aqui a cisterna magna, também chamada de cisterna cerebelo-bulbar, a mais importante das cisternas. Nas imagens em que eu observo claramente o córtex da ínsula, num exame por ressonância magnética em T2, eu consigo enxergar aqui o líquido cerebroespinal margeando esse lobo da ínsula. Esta região corresponde à cisterna lateral, também chamada de cisterna silviana, que se estende ao longo do sulco lateral para a face lateral ou para a face superolateral do telencéfalo. Aqui está. Um pedacinho dela ainda aqui, ramo posterior do sulco lateral. Cisterna lateral ou silviana.
Em cortes transversais, observamos um pedaço da tonsila do cerebelo e o bulbo. Entre o cerebelo e o bulbo, aqui em M, a cisterna magna, ou cerebelo bulbar. Um corte transversal ao nível do bulbo. Este segundo corte está ao nível do mesencéfalo e permite observar a cisterna quiasmática, a cisterna peduncular, a cisterna colicular e ao redor do mesencéfalo, comunicando a cisterna colicular com a peduncular, a cisterna ambiens, também chamada de cisterna circundante, pois circunda a superfície do mesencéfalo. Então, em Q, cisterna quiasmática, em P, peduncular, e em C, a colicular. Vamos novamente aqui. Vejam a circundante ou ambiens, colicular posterior, peduncular anterior e a quiasmática, circundando o quiasma óptico, que é visualizado claramente aqui, contrastando com o líquido cerebroespinal. Então, agora um corte transversal ao nível do córtex insular. Vejam que o lobo da ínsula é praticamente delimitado por este aceso aqui, que representa extensões da cisterna lateral, também chamada de cisterna silviana. Uma referência importante para a localização do córtex insular, a cisterna lateral. Isso em T2. Em T1, ela tende a ficar escura e dá a impressão de que o córtex da ínsula está justaposto à face interna do córtex temporal e parietal, dependendo do corte, o que de certa forma acontece. A cisterna lateral está interposta entre o córtex da ínsula e a parte temporoparietal do córtex.